doutor Celso, não sei se eu interpretei errado, mas o senhor chegou a citar que tem um motivo pelo qual o Mário tomou essa decisão de tirar você do comando do futebol, assim. Existe É, esse motivo, algum na fator realidade, eu acho que determinante? o Mário, ele sempre foi uma. Todos nós temos o Sim. nosso nível de vaidade, né? Vaidade. Mas eu acho que ele extrapolou um pouquinho nessa questão de vaidade, né? Me lembro muito de um ano. Nós estávamos no patrocínio e o Mário foi vice de futebol, uma época, alguma coisa assim. Sim. E ele foi fotografado no lance com uma roupa de Superman, como se ele tivesse esses poderes para tudo isso. E ele, na verdade, ele queria concentrar tudo na mão dele. Uma, por só ele aparecer, né? É outra situação, aí isso me chama a atenção, isso é desagradável até. Já comentei outras vezes, se você falar, porque Uhum. eu não tenho prova de coisa nenhuma. Mas alguns comportamentos me acharam estranho, eu achei estranho. Um foi no caso da venda do Pedro. Eu estava lá, participava das reuniões, empresários e tudo. Numa das reuniões, numa das últimas, o Pedro, na reunião, chorou que queria ir para o Flamengo, queria ir para o Flamengo. O Mário ficou assim, apoplético, vermelho. Eu digo, será que esse cara vai infartar? Ainda bem que eu sou médico, né? Ele infartar, não infartou, graças a Deus. E na realidade, na última reunião do Pedro, foi num restaurante na Barra, eu fui no dia anterior, estavam os empresários do Pedro, ele disse que eu não precisava ir, que ele ia lá quebrar o pau e tal, iam discutir comissões, acredito, do contrato, nada de... eu não fui, porque ele disse que não precisava, estava ele, estava o Marcelo Penha, que é uma pessoa que eu gosto, funcionário antigo do clube, e o CEO do Fluminense, que é uma pessoa que eu não gosto, tenho as minhas restrições, Fernando Simone. Uhum. Eles estavam lá, junto com os empresários, e foi quando foi fechado tudo. 3 meses depois, o Pedro aparece no Flamengo. Então, é no mínimo estranho o jogador sonhando em ir para o Flamengo. O Fluminense nega essa ida, vende para o Fiorentina, que fez a ponte. Isso. Ele jogou um jogo no Fiorentina e rápido veio para o Flamengo. A transação, assim, rapidíssima. Na minha opinião, aquilo foi profundamente estranho. E eu não fui impedido por ele, e eu não sou dessas pessoas. Eu vou, porque... Não, o presidente do clube, na realidade, é a autoridade maior. Aconteceu isso. A segunda foi do Evanilson. Eu também estava lá, o Fluminense perdeu lá os prazos em relação ao Evanilson, ele foi no Eduardo Duran. Eduardo Duran é uma pessoa que eu conheço, no meu tempo de Unimed, ele negociou conosco, lá o Mariano e alguns outros atletas. Não morro de amores por ele, mas também não posso ficar também falando nada muito diferente. O Eduardo Duran, então, o Mário disse, eu tenho que ir eu vou para lá para resolver essa situação do Evanilson, renovar, sei lá o quê. Ele vai, neste momento, com o Marcelo Penha, diz, não precisa ir. No dia seguinte, o Evanilson estava no Porto. E agora o Ministério Público de Portugal está investigando lá as histórias de comissionamento, que diz que parece que tem alguma coisa. O Uran se posicionou, dizendo que com ele está tudo certo, recibos, blá, 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 blá. E o Mário, o Fluminense, não falou nada a respeito. Mas o jogador estava no Fluminense. Ele virou do Tombense, o Fluminense perdeu, tinha lá tantos por cento, perdeu aquilo. Ele deu de bondade lá 10% de Fluminense, ou 20%, não sei, e 10% de vitrine. E aconteceu isso e o Ministério Público está investigando. Então, me faz lembrar muito aquela história que, não sei, né? Talvez ele não quisesse que eu estivesse presente, porque eu não compactuaria. Eu que tive 15 anos e lidei com empresários de Romário, de Deco, Conca, Fred veio na minha época, né, a primeira vez, que eu compactuaria com eventuais situações que não fossem corretas. Eu não iria aceitar. Não estou dizendo que não foram corretas, podem ter sido, peço a Deus que tenham sido, mas são situações estranhas. E a concentração também de jogadores do Eduardo Duran no Fluminense chama muita atenção. E se você dissesse quantos craques temos do Eduardo Duran, sim, jogadores, você olha, a compra do Caio Paulista, jogou um pouquinho melhor, já compraram Eduardo Duran.
Então, essas coisas todas chamam muita atenção, na minha opinião, de forma desagradável para a gestão nesse momento.